A paz do Senhor, irmãos. Eu quero aqui deixar uma mensagem em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz aproveito. Irmãos, eu tive um sonho mais ou menos há uns 15 dias, né? Ou uns dias a mais, eu não me recordo bem, mas tem uns 15 dias. E eu não pude antes trazer esse sonho para vocês porque eu estava sem celular e o meu celular estava com problema, esquentando muito. Eu consegui esse que tem uma imagem um pouquinho pior do que o outro, mas o importante é o conteúdo desse vídeo do que a imagem, irmãos, que é muito importante. Eu sonhei que eu estava numa cidade, eu vi os prédios e de repente eu vi com que subia da terra como um portão, uns portões muito grande, e eu senti que a hora estava acabando, né? E estava acabando, o tempo estava acabando. E eu via quando subia da terra, os portões eram diferentes, eram uns portões enormes, tipo cristal, um cristal que a matéria-prima não existe nessa terra, a coisa mais linda. E atrás de cada portão daquele, meus irmãos, tinha um ser enorme que não permitia outras pessoas passarem, uns seres enormes. Cada portão tinha um guardião. E quando eu olhei, eu vi aquela multidão na rua e eu começava a falar, não, era como se eu via como se começasse a terra a escurecer e eu falava assim, nossa, tá, é como se a graça tivesse acabando, como se o favor de Deus sobre a terra estava acabando. E aí eu falei, nossa, ninguém diz nada para aquele povo. Eu não corria na hora para entrar naqueles portões para ficar protegida. Eu queria avisar para o povo, eu começava a gritar para eles corressem, que os portão estava se fechando. E eles não me ouviam e não davam crédito, eles falavam, sempre ouvimos isso e sempre superamos o que tem acontecido. Era no pensamento deles, o Senhor mostrava. E eu começava a gritar, eu não vou sem avisar para eles. Então eu comecei a correr para falar com eles. Aí a voz do Senhor falava em meu coração que não era mais para me chamar ninguém. Eu falei, por que não? Mas eles não sabem. Deus falou, eles sabem sim. Eu já fiz o chamado a cada um deles, um a um. E Deus, eu falei, mas como? E por que que eles estão daquele jeito? Aí Deus me mostrou na mente, no coração de cada um, e eu realmente vi. Cada um foi chamado, irmãos, não foi todo mundo junto, cada um em tempo diferente, que Deus chamou eles. E eles ignoraram, eles falavam, hoje não. Ah, não quero. Então eles falavam, não, eu já tenho Deus. Então no pensamento deles, eles não quiseram aceitar o chamado de Deus. E eu falei, Deus, mas eles não... E Deus falou, não tem, eu chamei todos, todos já foram chamados, mas não quiseram atender o meu chamado para se separar. Aí, meus irmãos, quando Deus me mostrou que realmente já tinha chamado toda a população, então eu comecei a correr. Eu comecei a correr para alcançar os portões que estavam subindo da terra. E quando eu comecei a correr, eu não tinha como eu passar mais. Então eu falei, se eu não posso mais passar por baixo, mas eu vou passar por cima. Então na mesma da hora eu comecei a voar, irmãos. Voar, e eu passava por cima. E na mesma da hora o primeiro guardião ia para me atacar. Só que ele não me atacava, mas o Senhor me fazia saber que quem tentasse passar naqueles portões sem ter se separado e que não era à vontade, ele pegaria com a maior mão e tacava sombra uma grande força na terra, que não tinha como a pessoa passar pelos portões. Eu passei pelo primeiro portão, pelo segundo e o terceiro portão. Eram os portões enormes, era a coisa mais linda, 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 irmãos. Quando eu cheguei, irmão, no lugar,
eu fiquei surpresa que tinha adolescentes que eu... Aí eu falei, moça, como é que você veio parar aqui? Eu encontrei menina que eu nunca tinha visto. Eu falei, como é que você conseguiu vir pra cá? E você... E muitas pessoas não vieram. Ele falou assim, eu ouvi um chamado e atendi ele. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu atendi, eu acreditei no chamado. E eu vim pra cá e eu falei, nossa, eu fiquei assim, nossa, eu via pessoas ali, irmãos, que não era do religiosa, entendeu? Mas elas estavam ali, elas atenderam o chamado, elas atenderam e se separaram. Então eu olhei mais pra frente e vi que as pessoas que se separaram estavam tendo uma nova vida. E vi também que vinha pessoas, irmão, e de repente tinha uma menina que estava tipo asmática, dando uma crise, e ela falou: "Eu não vou ficar num lugar desse tão tranquilo e eu não vou ficar com essa asma sozinha, com esse problema respiratório". Então ela vinha pro meu lado e de repente eu falei, meu Deus, eu vim pra cá pra acontecer isso, Senhor. E eu comecei a ficar tipo asmática. Daqui a pouco eu vi que a asma foi embora, porque na verdade eu não estava doente. O ar era tão puro, irmão, daquelas pessoas que se separaram, que tinham se separado, o ar era tão puro que quando elas respiravam aquele ar, ela jogava toda a toxina para fora. Na verdade, aquela asma era jogando toda a sujeira, a toxina para fora. E começava a ser jogado. De repente eu comecei a ter aquela respiração limpa e eu percebi e um ser falava ao meu coração, o Espírito falava ao meu coração que o ar que nós respirava nesse mundo é um ar muito sujo, mas aquele ar daquele lugar era puro e aquele não, quando a gente respirava aquele ar, ele jogava toda aquela toxina. Por isso que a gente estava tendo tipo a asma, mas na verdade não era asma, estava jogando a sujeira para fora. As toxinas que estavam dentro do nosso corpo eram jogadas para fora através daquele ar e nós ficávamos limpos. Então mais para frente eu fui andando e era permitido que aquelas outras pessoas, e eu vi um homem que era tipo um guarda, né? Ele não tinha, o Senhor me fazia entender que ele, mesmo que ele não tinha tempo para ir para a igreja, ele temia a Deus, porque ele trabalhava. O Senhor mostrava que ele trabalhava dia e noite, ele trabalhava muito, ele cuidava tipo de um lugar particular. E o Senhor, e eu perguntei em meu coração como que ele veio parar aqui. Aí o Senhor me fazia saber que mesmo que ele não estava ali todos os dias, mas ele se separava. Ele não abandonou a sua fé em Deus. Ele continuou firme na presença de Deus. Mesmo ele não podendo estar ali reunindo, ele, apesar do trabalho dele, ele estava ali reunindo. Mas aí na mesma da hora, ele sabia que ele não precisava mais cuidar daquele lugar. E as pessoas começavam a ficar ali. Então ele olhava no chão e algo tocava em no coração dele e dizia assim: deixe que eles entrem. Você não precisa mais vigiar este lugar. Porque aqui são todos que foram escolhidos, são todos que foram protegidos e separados e guardados por Deus, por ter atendido o chamado de Deus. E aí ele permitia. E aí, irmãos, eu olhava no chão e eu via a arma dele. Ele sabia que ele não precisava mais usar aquela arma. Ele não precisava mais, porque as pessoas não eram violentas, as pessoas que estavam separadas. Ali não havia mais violência. Ali não havia mais. Eu vi crianças, eu vi crianças assim, crianças, adolescentes que tinham se separado. E eles falavam, eu não entendi, eu só sabia que eu tinha que vir nessa direção. E quando eu cheguei aqui, nesse lugar, eu cheguei nesse lugar, eu sabia que algo de ruim estava acontecendo com a outra parte do mundo que tinha rejeitado. Eles sabiam que eles estavam protegidos e guardados. Eles não estavam nem preocupados com outras pessoas, mas eles sabiam que estavam salvos. Então, meus irmãos, eu acredito assim, esse sonho, né? Eu não tenho interpretação de sonho. Eu acredito que Deus está chamando agora para se separar.
Mesmo aqueles, eu creio que Deus já está dizendo que todos já foram chamados na terra, todos já conhecem a palavra de Deus. Todos já conhecem, o mundo todo já conhece. E Deus falou que não havia mais tempo. E Deus me mostrou sim, no coração daquelas pessoas, todos realmente tinham sido chamados. Outros foram chamados pelo próprio Deus. Deus me mostrou, foi chamado um por um. Deus chamou no coração dele, eles sentiram paz. Eu senti a paz da voz de Deus chamando eles no coração. Eu senti a paz, Deus mostrava até pessoas que tiveram sonhos não se separaram, que estavam sendo chamados, irmãos, estavam sendo chamados, a Bíblia para muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos são aqueles que se separaram, e aqueles que entraram, irmão, na separação, eu vi que eram pouquíssimas pessoas, muito poucas pessoas tinham se separado, muitas poucas pessoas se guardaram. Já está na hora de nós se separar, já está na hora de nós não querer mais, irmãos, procurar as coisas desse mundo, se separar para Deus, se separar no jejum, se separar na oração, se separar da fofoca, se separar da rixa contra o seu irmão. Perdoa o seu irmão, perdoa a sua irmã, perdoa os seus familiares. Já está na hora de você se separar para Deus, já está na hora de você esquecer, eu preciso disso para ser feliz. Não, você precisa de Jesus. Né? Aquela igreja que Deus fala, mesmo com pouca força, forte fiel ao Senhor, seja fiel ao Senhor no pouco. Se não consegue ser fiel no pouco, você jamais conseguirá ser feliz no muito, jamais você conseguirá ser fiel no muito, porque é muito mais difícil ser fiel no muito do que no pouco, meu irmão. Seja feliz no pouco, seja fiel ao Senhor. Seja fiel, busque nas madrugadas. Estamos na hora de nos colocar, pois está chegando já o momento de Deus já começar. Deus já começou. Não vou falar que está chegando o momento, não, já começou. Mas eu creio no Senhor Jesus. Eu creio que a vitória já é nossa, porque aqui na palavra do Senhor, muitas pessoas falam que o crente não tem que buscar a vitória. Tem que buscar a vitória sim. Porque essa pessoa diz que não tem que buscar, é antibíblico. Pois a palavra do Senhor diz que é o Senhor que nos dá a vitória contra esse mundo, a vitória de vencer contra as coisas desse mundo, irmãos. Eu digo aqui na palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, que diz assim: mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos dá a vitória, irmãos. É Ele que nos dá a vitória, pois na tua palavra Ele é fiel para conosco. Ele é fiel e tudo que nós precisamos está na mão dEle. Está na mão dEle. E eu assim agradeço a oportunidade que esse áudio chegue mais longe, irmão. Abençoa o seu irmão, abençoa a sua irmã. Abençoa aqueles que estão afastados da presença do Senhor através com esse vídeo. Mostra a Ele. Há momento, esse vídeo aqui é mais um chamado que Deus está fazendo com você para se separar. É mais um chamado. Nós estamos na última hora nessa terra, meus irmãos. É mais um chamado. Esse vídeo é um alerta, é um toque da trombeta na tua vida, na tua casa, no teu lar. Onde esse vídeo passar, o temor de Deus vai passar tremendamente sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Continua orando pela salvação dos teus parentes, da tua família. Não desista, continua orando. Ainda, irmãos, há tempo. Há tempo, as portas da graça estão se fechando, a porta do favor de Deus está se fechando. Busque mais ao Senhor, busque mais, ore pela tua família, faça propósito de oração, de louvor. Faça propósito no monte, no vale, em oração em casa. Busque pela tua família, busca pelos teus filhos, busque para o teu lar, põe os teus joelhos, busque por você também pela libertação. Eu tive o ano retrasado, irmão, foi o ano. E no outro ano eu tive um tempo que eu me separei só para minha libertação.
de tudo quanto é tipo de maldição, é oração. Deus, você me liberta de tudo, Senhor. Deus, me faz me aproximar de Ti, me santifica mais na Tua presença. Busque mais o Senhor, cada dia mais e mais. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.